Fala, filhotes, estão vivos? No vídeo de agora nós vamos falar um pouquinho sobre alguns conceitos do Dicionário Básico de Filosofia do Hilton Japiaçu e Danilo Marcondes, da quarta edição, revista ampliada da editora Jorge Zaha. Essa obra aqui, ó. Conceitos com a letra D, de divindade, até Dúcio, Henrique Dúcio, é dúvida. E também conceitos com a letra E, de esseidade até eficácia. Vamos conhecer um pouquinho desses conceitos. Divindade, né? Do latim divinitas, noção mais ampla que a de Deus, designando tudo aquilo que é sobrenatural superior ao homem, podendo ser pessoal ou impessoal. Nas religiões monoteístas, qualidade que caracteriza a essência metafísica de Deus, quer dizer, aquilo pelo qual Deus é Deus. Divisão, vem do latim divisio, separação de um objeto em suas partes. Operação lógica pela qual distinguimos e separamos, na extensão de um conceito, as diferentes classes ou espécies que ele compreende. Divisão do trabalho. Ver trabalho, numa outra oportunidade a gente vai ver como é que funciona a divisão do trabalho. O dogma, do latim e do grego dogma, opinião, crença, ponto de vista. Doutrina ou opinião filosófica transmitida de modo impositivo e sem contestação por uma escola ou corrente de pensamento, fazendo apelo a uma adesão incondicional. Doutrina religiosa fundada numa verdade revelada e que exige o acatamento e a aceitação incondicionais por parte dos fiéis. No catolicismo, o dogma possui duas fontes, as escrituras e o magistério da igreja. Tem a tradição também, são três fontes para os dogmas. A tradição, o magistério e as escrituras. A tradição geralmente vem da tradição oral. Muita coisa não foi parar nas escrituras, né? Está contido em substância no credo ou símbolo dos apóstolos, Concílio de Nicéia, do ano 325. Assim, os dogmas da Trindade e da Imaculada Conceição, por exemplo, são verdades reveladas, estabelecidas pela Igreja como fundamentais e incontestáveis, mesmo que pareçam desafiar a razão. Ver também dogmática e dogmatismo. O que é dogmática? Vem do latim dogmáticos e do grego dogmatikos. Disse da pessoa que afirma uma opinião ou emite um ponto de vista de modo doutoral e categórico, sem admitir contestação ou crítica. Parte da teologia que tem por objeto de estudo os dogmas da fé. É dogmática por oposição à crítica, diz Kant, toda a pretensão do conhecimento de atingir o absoluto. Exemplo, a metafísica dogmática. Ela tenta atingir o absoluto e por isso ela não pode ser ciência, segundo Kant. O dogmatismo é toda doutrina ou toda atitude que professa a capacidade do homem atingir a certeza absoluta. Filosoficamente, por oposição ao ceticismo, o dogmatismo é uma atitude que consiste em admitir a possibilidade, para a razão humana, de chegar a verdades absolutamente certas e seguras. No sentido vulgar, a atitude que consiste em afirmar alguma coisa de modo intransigente e contundente, sem provas nem fundamento. Toda atitude de conhecimento que consiste em acreditar, estar de posse da certeza ou da verdade, antes de fazer a crítica da faculdade de conhecer, segundo Kant. A tradição marxista utiliza o termo dogmatismo para qualificar a tendência de se congelar uma teoria em fórmulas estereotipadas, cortando-as da prática e da análise concreta. O marxismo não é um dogma, mas um guia para a ação, segundo o Friedrich Engels. Observemos que, desde a antiguidade, existem os filósofos céticos e os filósofos dogmáticos. Os primeiros se recusam a crer nas verdades estabelecidas, enquanto os segundos defendem as verdades de sua escola. É com a representação kantiana da história da filosofia que o termo dogmatismo adquire um sentido novo. O criticismo só se define opondo-se aos dois perigos inversos, o empirismo e o dogmatismo. O dogmatismo consiste em crer que a razão pode edificar sistemas sólidos sem ter sido antes depurada pela crítica da razão, seja ela pura prática ou do juízo, né? Kant visa as filosofias de Leibniz e de Wolff, nas quais o conhecimento se desenvolve a priori, a princípio, independentemente da experiência, sem recorrer à experiência. Visa também ao empirismo, que reduz tudo à experiência, sem se interrogar sobre as formas a priori da sensibilidade do entendimento. Doutrina vem do latim doutrina, que é o ensinamento, teoria, conjunto sistemático de concepções de ordem teórica ensinadas como verdadeiras por um autor, corrente de pensamento ou mestre, exemplo, a doutrina de Tomás de Aquino, a doutrina do liberalismo. Doxografia, o grego doxa, que é a opinião, e grafém, que é escrever, a opinião escrita, ou escrever sobre opiniões. Compilação das doutrinas ou opiniões doxa de filósofos de forma sintética
ou resumidas, as doxografias são as primeiras histórias da filosofia, sendo considerada a primeira obra de Teofrasto, discípulo de Aristóteles, intitulada Opiniões dos Físicos. A mais famosa das doxografias da antiguidade é a de Diógenes Laércio, Vidas, Doutrinas e Sentenças dos Filósofos Ilustres, na qual encontramos uma exposição sistematizada segundo as doutrinas das diferentes escolas, ao contrário da obra de Teofrasto, puramente cronológica. Dualismo, do latim dualis, em número de 2. Na filosofia, o termo dualismo é frequentemente empregado em referência a Descartes, cujo sistema filosófico repousa no dualismo do pensamento e da extensão, da res cogitans e da res extenso, do pensamento, da alma e do corpo, do espírito e da matéria. Portanto, a doutrina segundo circunstâncias independentes e incompatíveis, autônomas uma em relação à outra. Toda doutrina que admite um domínio qualquer, dois princípios ou realidades irredutíveis, matéria e vida, razão e experiência, teoria e prática. A essa concepção, que requer dois princípios irredutíveis de explicação, opõe-se o monismo, doutrina que afirma a unidade do ser na multiplicidade de seus atributos e de suas manifestações, como é o caso da obra de Spinoza, para ver o monismo e pluralismo, que são duas posições divergentes. Karl Eugen Düring, filósofo, jurista e economista alemão, nascido em Berlim, discípulo de Feuerbach e pensador polêmico, Düring procurou unir o positivismo ao materialismo. Suas teses foram atacadas por Engels em seu Anti-Düring, de 1878. As principais obras filosóficas dele foi a Dialética Natural, de 1861, e Filosofia da Realidade, de 1895. Michael Anthony Eardley Dumas, que nasceu em 1925, filósofo inglês, catedrático de Lógica na Universidade de Oxford e professor visitante em diversas universidades americanas. Tem participado ativamente do movimento contra a discriminação racial na Grã-Bretanha. Pode ser considerado um dos principais filósofos da linguagem na tradição da filosofia analítica. Seu trabalho é voltado sobretudo para o desenvolvimento da lógica intuicionista. No campo da filosofia da linguagem, notabilizou-se como intérprete de Frege e de Wittgenstein, desenvolvendo principalmente uma semântica baseada não na noção de verdade, mas na de justificabilidade da asserção da sentença. Autor de Frege e a Filosofia da Linguagem, de 1973, A Justificação da Dedução, de 1973, Elementos do Intuicionismo, de 1977, Verdade e Outros Enigmas, de 1978, Imigração, o Debate e o Erro, de 1978, A Interpretação da Filosofia de Frege, de 1971, e A Lógica Básica da Metafísica, de 1991. John Duns Scotus, que viveu entre 1265 e 1308, franciscano de origem escocesa, de cuja vida pouco se conhece, estudou nas universidades de Oxford e Paris, tendo sido professor nesta última, conhecido como o Dr. Sutil. O Dr. Sutil, A originalidade dos Scotus em relação à escolástica a que pertence está em sua valorização do indivíduo, tanto do ponto de vista metafísico, ao estabelecer a inteligibilidade como uma propriedade do singular, contrariamente às doutrinas platônica e aristotélica então dominantes, do ponto de vista ético, ao defender o livre-arbítrio. A respeito da querela dos universais, sua posição é de que o indivíduo é inteligível em virtude do caráter formal do princípio de individuação, a raicetas, a esseidade, aquilo que faz de um indivíduo o que ele é como um indivíduo. Assim, Sócrates, além de ter a forma de um ser humano, o que o define, possui também a socrateidade, uma propriedade individual sua, um princípio formal que o distingue enquanto Sócrates de todos os outros seres humanos. Suas principais obras são a Opus Parisiensis, a obra de Paris, e a Opus Oxoniensis, a obra de Oxford, também conhecida como Ordinatio, ambas provavelmente compilações por seus discípulos de seus cursos. Sua filosofia de seus seguidores é conhecida como escotismo, ver esseidade e individuação. Duração, do latim medieval duratio, em seu sentido genérico, parte finita do tempo. Duração de um raciocínio. Em filosofia distinguimos o tempo e a duração. O tempo é a medida da duração, diz Descartes. Por sua vez, Leibniz opõe o tempo à duração como o espaço à extensão, a duração sendo a ordem de sucessão entre as percepções reais. Bergson opõe a duração, duré, ao tempo,
Para ele, o tempo é a ideia matemática que fazemos da duração para raciocinar. A duração só pode ser apreendida por intuição, ao passo que o tempo é aprendido pela inteligência, que o divide e quantifica. Válida para aquilo que é da ordem da quantidade, a inteligência fracassa em aprender o qualitativo, a duração. O tempo matematizado de nosso relógio não passa de uma falsa representação espacial da duração real e concreta, que escapa à quantificação. Portanto, a duração é uma realidade concreta, a trama mesma do devir da consciência, do movimento da consciência, que só pode existir como tal, caso se lembre de seu passado, mas inventando a cada instante para adaptar-se ao presente. O Emile Durkheim viveu entre 1858 e 1917, sociólogo e filósofo francês considerado fundador da sociologia científica. Procurou elaborar uma ciência do fato social marcada por uma preocupação ética, buscando caracterizar o fato social como um fenômeno coletivo, valorizando inclusive a interpretação histórica. Assim, estudou a criminalidade em seu divisão do trabalho social, o suicídio em seu suicídio. A divisão do trabalho social foi de 1893, o suicídio foi de 1897, e a magia em As Formas Elementares da Vida Religiosa de 1912, que constituem aplicações de seu método de análise apresentado em As Regras do Método Sociológico de 1895. Exerceu grande influência no desenvolvimento da sociologia do século XX. O Henrique Dussel, filósofo sobre o qual eu fiz minha monografia de graduação, que eu gosto muito, que eu estudo, tem inclusive um bocado de obras de filosofia da libertação, que ele é um dos entusiastas que influenciou também a teologia da libertação no Brasil. Nasceu em 1974, viveu de 1974 a 1995. É um filósofo argentino nascido em Mendoza, de renome internacional. Filosofia, teologia e história são os passos sucessivos dos estudos de Dussel, mas todos convergem para uma preocupação dominante, a América Latina. Após uma formação tradicional em seu país, parte para a Europa, Espanha e França, onde confessa ter descoberto a América Latina. Essa experiência europeia e o contato marcante com Paul Ricoeur, com Russell e Heidegger levaram-no a assumir racionalmente a pretensa e afirmada barbárie de seu povo. Barbárie entre aspas, né? De volta à Argentina em 66, aí permanece até o retorno do peronismo, quando se exila no México, onde se converte numa espécie de apóstolo da filosofia da libertação, movimento por ele liderado em 1972. Desde então constrói todo um conjunto de categorias novas de análise, visando buscar uma explicação racional da realidade latino-americana. História e razão, anedota e conceito convivem e se interpenetram na imensa obra de Dussel. Para ele, toda filosofia que aspira a ter vigência e universalidade precisa ser um pensar a partir de uma situação. No caso nosso, da periferia do centro. Né? Em seu caso, a situação latino-americana na qual vivemos, sofremos, somos explorados e que tentamos mudar. Porque na realidade latino-americana, a função primordial do filósofo é libertadora, é produzir a libertação, criticando todas as ideologias que ocultam a dominação e pensando o processo de libertação a partir da realidade concreta e vivida do povo. As obras principais são Os Caminhos da Libertação Latino-Americana, Interpretação Histórica do Nosso Continente Latino-Americano, América Latina, Independência e Libertação, essa primeira de 72, a segunda de 73, para uma ética da libertação latino-americana, de 73, Método para uma filosofia da libertação, superação analética da dialética hegeliana, de 1974, Introdução à filosofia da libertação latino-americana, de 77, Filosofia da libertação, de 1977, e Filosofia ética latino-americana, de 5 volumes, de 77 a 83. Tem também outras obras aí que eu tenho, né? Ética da libertação na idade da exclusão. Agora vamos à dúvida, do latim dubitare, que é hesitar, vacilar. Incapacidade de determinar se algo é verdadeiro ou falso, ou de decidir pró ou contra alguma coisa. Dúvida cética, a suspensão definitiva do juízo. Nada afirmando ou nada negando, o sujeito instalando-se na posição de nada sei. Seria a posição do Sócrates, né? A dúvida metódica, que é a do Descartes, né? Método de conhecimento que tem por objetivo descobrir a verdade, consistindo em considerar provisoriamente como falso tudo aquilo cuja verdade não se encontra assegurada. Trata-se da dúvida cartesiana, destinada a ser um método utilizado para atingir uma certeza maior do que as certezas da vida cotidiana, caracterizada pelo fato de ser indubitável. O cogito ergo sum será um indubitável, correspondendo intelectualmente à alavanca de Arquimedes e permitindo eliminar toda possibilidade de dúvida.
O caráter voluntário e metódico dessa dúvida aparece claramente no recurso ao gênio maligno, simples hipótese usada por Descartes para permanecer na dúvida enquanto não consegue encontrar o indubitável. Esseidade, do latim esseitas, derivado de esse, eis, e ecce homo, né? Do Nietzsche, eis o homem. Na filosofia escolástica, a esseidade é aquilo que permite a um indivíduo ser ele mesmo, distinto de todos os outros. Sinônimo de ipseidade, poderíamos traduzir esses termos por individualidade, retomada pelos existencialistas por referência ao Dasein heideggeriano. A esseidade passou a designar o fato de ser aí, no mundo, no Lebenswelt, no mundo da vida. Né? Johannes Eckhart, ou dito mestre Eckhart, que viveu de 1260 a 1327. Teólogo e místico alemão, nascido em Hockenheim, mais conhecido como mestre Eckhart, considerado o criador da linguagem filosófica alemã e o fundador do misticismo ocidental. Depois de algumas viagens a Paris, ensinou em Estrasburgo e, em seguida, em Colônia, onde respondeu a um processo de heresia que culminou com a condenação de toda a sua obra. Seu pensamento, uma mescla de aristotelismo, agnosticismo, neoplatonismo e de concepções árabes, levava ao panteísmo, que tudo é Deus. Né? Preocupado em esclarecer o que Deus não é, chegou à conclusão de que Deus não existe, porque a existência é uma imperfeição para o absoluto. Ao contrário do argumento ontológico, né? Que é onde a existência é uma necessidade do absoluto, porque se ele é absoluto, ele precisa não só ter uma existência, mas ter a existência. O argumento ontológico. Já para ele, não. Ele tem uma essência, mas não tem uma existência, porque se tiver uma existência, ele se tornará imperfeito. Seus tratados e sermões o situam na origem da mística ocidental. Sua importância filosófica, porém, se deve ao seu modo de demonstração. Hegel o considera o precursor de sua dialética. Escreveu ainda Opus Tripartitum e Questiones. Cara, muito massa. Eu não me lembrava de ter apreendido isso. Eu já li o mestre Eckhart, mas não lembro de ter detectado isso no pensamento dele. Essa ideia muito interessante de que Deus ele não existe, porque se ele existisse ele seria imperfeito, porque a existência, todos os seres que possuem existência, eles possuem também a imperfeição. Só é perfeito aquele ser que vive na essência, ou seja, na ideia, no mundo inteligível, ou seja, na forma, e não na realidade sensível. A existência é uma característica da realidade sensível. Ecletismo, do francês ecletismo, do grego ecléticos, e de eclegen, que é esconder. Método filosófico que consiste em retirar dos diferentes sistemas de pensamento certos elementos ou teses para fundi-los num novo sistema. Também é uma escola de filosofia cujo principal representante é o Victor Cousin, que viveu entre 1792 e 1867, que procurou construir uma doutrina escolhendo em outros sistemas as teses que lhe pareciam verdadeiras. O ecletismo é um método histórico que supõe uma filosofia avançada capaz de discernir o que há de verdadeiro e o que há de falso nas diversas doutrinas filosóficas, e, após tê-las extraído e depurado pela análise e pela dialética, de dar a todas uma parte legítima numa doutrina melhor e mais ampla. Ver Cousin também. Ecologia, conjunto de teorias sociais, políticas, econômicas e biológicas acerca da necessidade e da importância de preservação do meio ambiente através de uma política de desenvolvimento sustentável. O movimento ecológico é crítico do desenvolvimento da técnica no período moderno, notadamente a partir da Revolução Industrial, que, em nome do progresso, causou a devastação do solo, a poluição ambiental e a extinção de espécies, colocando em risco a própria sobrevivência humana. Alguns movimentos mais radicais veem a Terra como um organismo vivo ao qual o ser humano precisa integrar-se. O próprio Leonardo Boff tem essa visão, né? Outros buscam suas raízes no pensamento grego antigo, consideram o homem um microcosmo, devendo integrar-se ao macrocosmo de que faz parte, de modo que os princípios regendo o equilíbrio da natureza também se apliquem a ele. O complexo de Édipo. Na teoria freudiana, a configuração triangular, ligando a criança entre 3 e 5 anos a seus pais e designando um conjunto de desejos inconscientes, amorosos e hostis em relação a eles. Desejo de morte, né, em relação ao pai, do mesmo sexo, e percebido como um rival, desejo sexual pelo de sexo oposto. Aí estão os princípios, né, as pulsões eros e tânatos, né, direcionadas ao pai. Esse apego erótico ao pai de sexo oposto desempenharia um papel essencial na formação da personalidade, até da própria sexualidade do indivíduo.
Efeito, do latim effectus, realização, execução. Todo fenômeno considerado como produto ou resultado de uma causa eficiente. Em outras palavras, é o termo correlativo de causa, sendo sua realização. É conhecida a expressão do determinismo vulgar. Não há efeito sem causa, cada termo sendo definido um pelo outro. Efetivo, do latim effetivus, aquele que constitui o produto de um efeito, devendo sua realidade a um encadeamento causal. Para Hegel, o efetivo é o plenamente real, vale dizer, aquilo que, na empiria, na experiência sensível, responde à necessidade descrita pelo movimento dialético do pensamento, das ideias, do seu idealismo. Eficácia, do latim efficacia, é propriedade de uma coisa ou de uma pessoa de poder agir efetivamente. Toda causa real ou todo poder capazes de produzir um efeito. Então, esse é um pouquinho esses conceitos do dicionário básico de filosofia do Wilton Japiaçu e do Danilo Marcondes, das letras D e E. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like. Quem não curtiu, dá um dislike. Quem se interessar pelo conteúdo do canal, só se inscrever, ativar o sininho e aguardar os próximos vídeos e as próximas notificações. Deixe também seus comentários dizendo o que você tem achado dos vídeos, sugestões de temas e assuntos para serem abordados em vídeos posteriores. É isso aí. Hasta la vista, babies. Até a próxima.